pessoal. Então, na última aula, nós vimos um pouco sobre esforços em placas planas. Vimos como deduzir a equação da força da pressão devido à hidrostática em placas planas e vimos também como calcular o ponto de aplicação XY dessa força resultante da pressão. Nós fizemos alguns exercícios e no material de apoio tem outros exercícios. Também na lista de exercícios há mais pontos a serem explorados sobre esforços em placas planas. Não deixem de fazer e tirar dúvidas. Nessa aula, nós vamos ver esforços em placas curvas. Isso é, quando, olhando no plano XY, a placa faz curvas nesses planos, tá? Quando a gente não tem uma placa que é propriamente plana, tá? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, imagine que a gente tenha um volume qualquer aqui, tá? Definido por essas linhas aqui em azul. E nós temos, então, para cada ponto desse volume, um elemento de área dA. Lembrando lá do cálculo 1 ou 2, o elemento de área sempre aponta para fora da superfície, tá? Se essa superfície está submersa, ou seja, tem pressão atuando nessa superfície, a gente pode dizer que a força F, agora não mais o módulo, mas a força como elemento vetorial, é igual à integral da pressão vezes a área dA, tá? Olha, então a força vai ter uma componente XYZ, então FI mais FJ mais FZ, perdão, K, né? São os versores de cada direção, os versores ortogonais, vai ser igual à integral de P dA. Lembrando que a pressão não varia de acordo com a direção. A pressão em um ponto independe da direção. A gente já viu isso. Se você não se lembra, volta na segunda aula que tem uma demonstração de que a pressão não varia no ponto. Então, o que varia para cada direção é só a área de aplicação, tá? Então, F, a gente pode dizer que a Fx na direção I vai ser igual à integral de P vezes dAx na direção I, tá? E esse dAx é a projeção da área na direção X. É essa aqui, ó. Essa área projetada nessa direção. Analogamente, Fy na direção J vai ser igual à integral de P dAy na direção J. Projeção na área Y, na direção Y. Essa outra área aqui. E Fz na direção K é igual à integral de P dAz na direção K. Projeção na direção Z. Essa outra área aqui. Tá bem? Então a gente vai ver como calcula as forças devido a cada uma dessas direções. A gente vai olhar só para x e z, porque da direção y é análogo à direção x, tá? Vamos lá. Então, se a gente olha para a direção y, a força horizontal, se a gente tem nossos elementos aqui, então, né, projetados, tá bem? X, y e z, então eles estão aqui. Quando eu faço a força X ou a força Y, a força horizontal dessa placa aqui, olha, quero saber a força horizontal, eu tenho e esse é meu volume, tá? Essa placa tá aqui, mas ele tem uma largura nessa extensão, vamos chamar de L, tá? Então eu tenho uma projeção aqui nessa direção, tá? E aí é muito análogo ao que a gente já tinha feito. A força resultante na direção X ou Y, vamos chamar aqui, essa está na direção Y que eu estou desenhando, é igual, é igual à integral de P, perdão, de P dAy. A gente já sabe que P é igual a gama Y do CG, seno de alfa, vezes, bom,
y seja seno de alfa, e na integral isso vai resultar a área projetada da placa na direção y. Tá? Então, força resultante em y é igual a gama H do CG, área projetada. Não mudou muita coisa. O que mudou aqui é só a gente lembrar que eu estou trabalhando com a área projetada. H do CG da área projetada. Tudo referente a essa placa plana aqui projetada, tá? É isso que mudou quando eu olho da superfície plana para a superfície curva. Estou sempre olhando para a área projetada, tá bem? Agora, vamos olhar para a área, para a força vertical. A força vertical, F, eu gosto de chamar de FV de vertical, né? É igual a integral de P dA projetado em Z. Olha, P é igual a gama. Agora, pressão varia com a altura, né? Então, vamos chamar de P, Z, gama Z, né? Gama Z. E DAZ. E DAZ é essa área que vai se projetando em toda a direção Z, tá? Então, isso aqui vai ser FV integral de gama Z DAZ. Se eu tenho essa projeção aqui toda e faço a integral, no final das contas, eu estou calculando esse volume acima da minha placa, tá? Quando eu faço essa integral Z DAZ, eu estou calculando todo esse volume acima da placa. Então, eu posso dizer que a força vertical é igual a gama vezes o volume acima da placa. Tá bem? Então, a gente tem essa dedução aqui, tá? Resumindo, a força horizontal é como se eu estivesse calculando uma placa plana. Na área projetada. E a força vertical. E aí pronto, a gente sabe que a força horizontal vai ser gama H do CG vezes a área projetada. E a força vertical tem relação com o volume que está acima da placa. De novo, volume acima da placa. Então, gama vezes o volume acima, tá? Por que eu falo sempre isso, volume acima? Porque, por exemplo, tem dois casos aqui, ó. Tem uma placa aqui tá tudo fechado, e eu tenho uma comporta aqui que ela é semicircular, tá? Então, quando eu falo de volume acima, estou falando desse volume aqui, tá? Outro caso, tenho aqui meu nível d'água e tenho uma comporta parabólica, por exemplo. Volume acima da minha comporta. Ah, mas se a comporta tivesse articulada aqui, não interessa. Volume acima da comporta. Um caso muito comum que a gente gosta de trabalhar é as barragens em forma de parábola, tá? Tenho água até aqui. Então, quero calcular a força, volume acima da barragem, tá bem? Então, esse volume aqui sempre acima da minha placa curva, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar dos pontos de aplicação dessas forças, tanto verticais quanto horizontais, em relação a pontos específicos da nossa superfície curva, tá bem? Então, até o próximo vídeo.